interessante, né, os subterfúgios que os caras vão encontrando para fazer essa reforma. Então, num primeiro momento, eles, né, no caso da PEC 32, num primeiro momento, eles pretendiam tirar a estabilidade. Aí, agora eles não tiraram a estabilidade, eles mantiveram, teoricamente, né, estou fazendo sinal de aspas aqui com a mão, a estabilidade. Só que eles criam esse mecanismo aí da avaliação de desempenho. Então, você tem estabilidade, só que não tem, né? E aí os critérios de avaliação de desempenho não são colocados. Então, é uma avaliação que pode acontecer de um modo que não entende, não tá claro. Então a gente tem isso, a gente tem nos estados acontecendo reformas administrativas já para que os estados se blindem, né, os que querem realmente cada vez mais uma terceirização do funcionalismo, né, e e assim poder fazer conchavos com a iniciativa privada, né? Então, vai se fazendo reformas locais para que os estados se blindem. Aqui a gente tem no estado de São Paulo uma reforma que está sendo feita, eu acho que é hoje, não sei, não lembro se era hoje ou se é no dia 2 que vão fazer, acho que no dia 2 farão um protesto em São Paulo, contra esse desmonte, né? A gente precisa parar de chamar isso de reforma, que isso não é reforma, isso é desmonte. Reforma é uma coisa que você faz para melhorar o serviço, não para piorar, né? E então o que se fez aqui? Além de mexer nas questões de faltas, mexe-se no número de dias que as pessoas têm direito a tirar de licença em caso de algum problema de saúde dela mesma ou da família. Então, isso foi alterado para menos, claro, que para mais jamais seria, né? Vindo deste senhor, né? Que fica tentando se desvencilhar, né, do presidente da República, mas que já nas convenções do próprio partido estava reclamando do voto digital, tirando o voto impresso, né? Coisas assim muito parecidas, né, com as coisas do presidente, nunca foi diferente. Então, o que ele faz? Ele tenta reduzir o tempo de licença, quebrar a estabilidade, garantir contratação de profissionais temporários por um longuíssimo período de tempo, dizendo que é em caráter emergencial, mas os critérios, novamente, também não estão claros, ou em caso de greve por um período maior que aspas, para o que diz o projeto, que foi aprovado já na Lesp, você pode contratar, eles podem contratar funcionários temporários e, em caso de greve, além do período razoável. Eu pergunto a vocês o que é um período razoável de greve. Né? Para começo de conversa, a greve é um direito constitucional. Né? As mídias, por sua vez, a grande mídia, fez um trabalho, como já foi dito, sistemático, de manhã, de tarde, de noite, diuturno, e equiparar os funcionários públicos, que são operários nos mais diversos setores, seja na saúde, na educação, na segurança pública, então equiparou-se esse funcionário ao funcionário de alto escalão e as pessoas ficam com essa sensação de que é a mesma coisa. Não é? Lembro num dia de funcionário público que eu fui a uma loja e o dono da loja me disse: olha, eu queria ser como vocês que não trabalham no dia 28. E eu disse: bom, muito simples, estude 10 anos da sua vida, preste um concurso público, passe nele e sirva as pessoas. Porque não é
tem semanas que a gente tem que são muito difíceis, que aparecem coisas muito difíceis que tem que resolver e que a gente faz com afinco o trabalho, não é, que a gente tem que fazer. E tem que ser assim mesmo, mas é muito importante que a população entenda que nós servimos a população. E eu acho que essa é uma falha até dos próprios movimentos de servidores públicos, que quando faziam greve, faziam reivindicações e parecia para a opinião pública que as reivindicações dos servidores públicos não tinham nenhuma relação com as pessoas que não eram servidoras públicas. Quando está diretamente relacionado que você ter um bom salário, jornada de trabalho adequada, condições adequadas de trabalho, por exemplo, numa escola, traz melhor qualidade para a educação. Você ter melhor qualidade de trabalho e de salário e tal na saúde, traz melhor retorno e melhor qualidade na saúde da população. Não é uma coisa que é unilateral, que só beneficia o servidor público. Não é? E também na reforma do Estado de São Paulo, se tenta tirar, isso que é muito importante, eu acho que é o mais cruel de tudo, se tenta tirar o adicional de insalubridade. No caso dos profissionais da saúde, o adicional de insalubridade é parte importante do salário deles e é óbvio que são trabalhos insalubres, não é tanto na saúde. Na saúde é gritante que é insalubre, não é? Ainda mais em tempo de pandemia, mas não só. E na educação também, não é? Você tirar adicional de insalubridade, ainda mais numa época dessas, é de uma crueldade sem tamanho. E aí, eu acredito que a forma como isso vai sendo levado pelas assembleias estaduais dita muito o ritmo do que acontece no âmbito federal. A gente tem aqui isso passando assim a toque de caixa, deixando os profissionais da segurança pública fora, ainda bem, mas justamente para criar esse, né, e os de alto escalão, lógico, não precisa nem falar, né? Mas é uma tentativa constante. E uma coisa que chama muita atenção no estado de São Paulo é que essa reforma foi feita com uma celeridade impressionante, sem passar por comissões, e vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça, mas também assim já passou, né? Praticamente já está tendo protestos, a gente precisa protestar e precisa tentar derrubar isso, mas só vamos conseguir derrubar se a opinião pública partir para cima. E eu acho que uma coisa muito importante é que nós não podemos achar que em ano eleitoral isso não passa. Tudo bem que isso é uma discussão para depois, mas eu acho que um grande erro que nós temos cometido nesse governo é achar que coisas aparentemente racionais não passam. Porque, como a colega disse, sim, eles têm um projeto, é muito leviano dizer que eles não têm, porque sim, eles têm um projeto, o projeto está claro desde antes deles entrarem no poder e desde quando alguns já estavam, né? Eu acho que é muito importante a gente entender que, para além do Bolsonaro em si, não é? O bolsonarismo é muito forte e essa tendência a um neoliberalismo selvagem mesmo, não é? Neoliberalismo em si já é, mas é uma coisa levada ao extremo. Então, com relação a isso, realmente as pessoas com deficiência têm uma dificuldade ainda maior do que as sem deficiência, como já foi dito, não é? Porque se os critérios sobre eficiência no trabalho forem capacitistas e não considerarem as adaptações razoáveis que são necessárias para o nosso exercício do trabalho, então isso prejudica ainda mais. E, na outra ponta,
As pessoas com deficiência que não são servidoras públicas, mas que dependem extremamente do serviço público, vão estar prejudicadas, não é? Imagina, como a colega já disse, né, com a maior rotatividade no serviço público, você não tem vínculo, isso tanto na educação quanto com a saúde. Então, você tem um médico hoje, outro amanhã, um pouco já acontece, mas você pode reencontrar a pessoa ali, né, e manter o tratamento. Então, a mesma coisa, por exemplo, com agentes de saúde da família, que tem vínculo com as famílias, imagina o que seria ficar mudando, né? E a intenção é justamente essa mesmo, é quebrar as pernas do Estado, né? Esse pessoal que usa do Estado para quebrar as pernas do próprio Estado. Para quem mais precisa, porque para os banqueiros, para os grandes empresários, aí não, aí o Estado é grande, o Estado é gordo, né? Então é isso, né, que eu queria dizer por esse momento. Só esse ano, Tereza, um dado importantíssimo: 2 trilhões. Gente, não é 2.000, não é 2 milhões, não é 2 bilhões. 2 trilhões do nosso orçamento foi reservado para quem? Juros para banqueiro. Exato. Então, quer dizer, o Estado pode ficar devendo para o aposentado, pode ficar devendo reposição justa para o servidor, pode dar calote em precatório, mas para os grandes ele reserva 2 trilhões. É um absurdo, um absurdo.